1.51 Guild Wars capítulo 151, Umbramal 2 Autor, Kotaru. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Embora possa parecer um pouco rebuscado, este jogador também fez parte do grupo de servos que se juntou a Dacro em sua vida passada. Draco certamente ficou surpreso ao ver Moneylover em sua guilda. Por outro lado, a maioria dos jogadores que ganharam destaque no reino de Sturgiaven em sua vida passada foram servos de Dacro de uma forma ou de outra. Nesta linha do tempo não havia Dacro ou escape, apenas Umbra, então eles estavam se juntando a eles. A diferença foi significativa. Em vez de serem tratados como apenas mais uma pequena engrenagem em uma máquina gigante, suas posições iniciais atuais eram muito mais justas e mais próximas de seu nível real de talento. Dacro pode ter sido a guilda número 1 sublinhado do reino de Sturgiaven naquela época, mas a Umbra atual era inquestionavelmente a guilda de jogadores número 1 sublinhado de todos os bundles. O próprio Moneylover era um cara magro e de óculos que tinha olhos permanentemente estreitados. Seus lábios finos eram achatados e seu nariz curto se contraía ocasionalmente. Com seus olhos verdes escuros e cabelos loiros, ele transmitia a sensação de alguém inteligente. Sua pele era um pouco pálida e sua altura era boa, apenas um pouco mais baixa que Draco ou Rivetingnid. Ele usava um terno de tué verde, o que fez Draco e Rivetingnid trocarem olhares. Draco pôde ver com os olhos de Kaelo que seu traje era originalmente um robe de classe comum, então o preço para mudar sua estética não era muito alto, apenas cerca de 10 pratas. Ainda assim, usar terno em um mundo medieval. Além de Moneylover Smithson, que era um velho de pele clara, cavanhaque e bigode, vestindo uma túnica preta, a outra velha era bem baixa e curvada. Seu cabelo grisalho estava preso em um coque e seu rosto levemente bronzeado estava cheio de verrugas e rugas. Ela segurava uma bengala de madeira podre e seus olhos estavam tão semicerrados que nem conseguia ver sua córnea. Ela também usava um roupão largo e parecia muito feia e miserável com toda a honestidade. No entanto, Draco sabia que não deveria desprezá-la. Qualquer um que pudesse alugar um dos 5 espaços de loja do 5º andar, quando os de baixo estavam cheios de comerciantes de nível 5 e nível 6, não seria uma pessoa simples e, portanto, não deveria ser mudado por sua aparência, por mais hedionda que fosse. Eles eram. Ao lado dela estava uma jovem que parecia ser o oposto da anterior. Ela era extremamente bonita, mas dentro de uma escala mais humana e cotidiana. Ela não era como Zayn, Ikari, Roma, Rivetingnid e Rina, que eram o tipo de mulher que parecia atraente demais para ser real. Ela tinha pele clara e olhos azuis claros, além de cabelos castanho avermelhados presos em um rabo de cavalo que chegava até a nuca. Seus olhos eram bem modelados e seu nariz era pequeno e fofo. Seus lábios eram como botões de rosa e tinham uma bela cor rosa. Sua altura também era bastante normal, cerca de 1,70 metros, tornando-a mais baixa que Draco. Ela usava algo semelhante a um traje de treinamento de guerreira, que era um sutiã esportivo feito de algodão e enrolado firmemente em seu impressionante busto. Ela também usava uma saia que chegava até o meio da coxa, justa o suficiente para exibir o formato de cada um de seus coques alegres na parte de trás. Ainda assim, tinha fendas em ambos os lados para que ela ficasse desenfreada durante a luta. Draco e Rambut chegaram ao mesmo veredicto. Esse foi um saque B+. Ela tinha pernas longas e delgadas com coxas impressionantes. Elas não eram como as coxas divinas de Rhinos extremamente grossas e macias de Zayn, mas eram bastante flexíveis. Ela exibia um leve sorriso no rosto, como se tudo sob o céu estivesse na palma de suas mãos. Mesmo na frente de uma potência como Draco, e cercada por outras potências, ela ousou manter esse sorriso. Depois havia o sujeito de aparência desconfiada, nariz adunco, olhos penetrantes de falcão e um sorriso perigoso. Seu cabelo preto estava bem penteado e sua pele estava levemente bronzeada. Ele usava um manto fino feito sob medida para caber nele. Em vez de parecer um mago ou escriturário comum, ele parecia um alto funcionário de um estado. No entanto, ele apenas exalava uma aura estranha que fazia sentir instintivamente que suas palavras eram doces. Conversar com ele por muito tempo pode resultar em você doar voluntariamente todos os seus pertences, sem ser capaz de explicar o porquê. Draco então olhou para o supervisor real, que estava extremamente pressionado por ter que estar perto de entidades tão altas.
mas fez o possível para reprimir isso e permanecer calmo. A única coisa que o denunciava era uma leve contração dos olhos de vez em quando, bem como um aumento da frequência cardíaca. Sinais que apenas os mestres de controle conseguiam perceber facilmente. Isso fez com que Draco tivesse uma boa impressão, já que essa façanha não era fácil, mesmo que fosse algo pontual para impressioná-lo. O capataz era um jovem bastante bonito, na verdade. Ele tinha uma pele escura que brilhava como a de Roma e seu cabelo preto escuro estava penteado em um leve afro. Ele tinha olhos castanhos penetrantes e seu nariz era bem grande. Seus lábios eram grossos e mais escuros que a cor de sua pele, seu rosto era bem estruturado e viril. Seu corpo era uma visão extremamente agradável de se ver. Nem um pouco de flacidez, muitos músculos tensos, juntamente com sua boa altura de 1,80 metros e sua postura ereta. Ele era a imagem de um homem atlético que atraía os olhos femininos. Depois de avaliar todos eles, Draco sorriu e os cumprimentou educadamente. Olá, idosos e amigos, meu nome é Draco. Sou o atual mestre da Guilda da Umbra. Ao meu lado está minha alma gêmea, Rivetingnit, que também é o principal vice-mestre da Guilda da Umbra. Draco então apresentou cada membro principal da Umbra, um por um, mesmo que não fosse realmente necessário. Isso mostrou que ele valorizava seus companheiros e sentia que eles eram representativos da guilda, o que fez com que as potências inspecionassem cada um deles em silêncio. Os membros principais da Umbra, embora se sentissem pressionados pelo escrutínio, também ficaram satisfeitos com o tratamento de Draco para com eles. Então eles aguentaram e fizeram questão de não desonrá-lo nem um pouco. Draco terminou sua apresentação e esperou silenciosamente que outro grupo fizesse a sua. Embora ele já soubesse quem eles eram. A primeira pessoa a falar foi o sujeito de aparência desconfiada. É um prazer conhecê-lo, Draco. Sou Hermon, o patriarca da família de Ade. Se você não nos conhece, somos atualmente o comerciante e fabricante número sublinhado 1 do mundo. Fazemos de tudo, de poções a vestimentas, comida e até fantoches. Draco acenou para Hermon com respeito. Ele naturalmente conhecia essa família, já que Lihap e Saint se humilharam para aprender com eles quando foram atingidos no rank Master. Se Draco não tivesse sido assassinado após reivindicar o Orbe dos Mundos quando derrotou Rivetingnit, ele teria se dedicado a dominar totalmente a arte sob eles enquanto o item semi-lendário era usado para enviar os membros do Escape para as diferentes seções do Boundless. Eles eram uma família monolítica e surpreendentemente bastante razoável. É claro que todos no poder executaram atos sujos para alcançar sua posição, mas a família de A tentou mantê-la no mínimo. Eles eram do tipo que faziam amizade com qualquer pessoa e eram educados com todos. Afinal, todos eram clientes em potencial. Mesmo aqueles que os amaldiçoaram e xingaram com ódio poderiam ser transformados em clientes. Então por que promover o ódio em vez da amizade e da parceria? O próximo foi Smithson, que riu levemente antes de se apresentar. O jovem Lord Draco é realmente um talento não visto há 1000 anos. Ter construído essa magnificência tão cedo em sua jornada pelo nosso mundo mostra que você é o escolhido dos deuses. Depois de abandonar a pesada bajulação, Smithson ficou sério. Eu sou Smithson, segundo grande ancião da Associação Tradesquill. Atualmente estou gerenciando uma das lojas aqui para nossa associação e gostaria de agradecer ao jovem Lord Draco por nos dar a oportunidade. Temos muitos artesãos e trabalhadores em nossa lista, na verdade mais da metade deles em todo o mundo. No entanto, não tínhamos muitos caminhos para vender suas maiores obras. Felizmente, temos agora. Eu e os outros dois grandes anciãos chegamos a um acordo. Gostaríamos de lhe oferecer uma posição como grande ancião temporário de nossa associação. Sua última fala surpreendeu a todos na sala, principalmente os jogadores, que sentiram suas almas abandoná-los. As potências também encararam Smithson com uma mistura de respeito e choque por ter um grande apetite. Draco, porém, sorriu levemente. Ele esperava isso mais cedo ou mais tarde. Afinal, sua reputação na Associação Tradesquill já havia ultrapassado os 20.000 pontos. Juntamente com suas conquistas e proezas, não teria sido muito surpreendente se eles se oferecessem para torná-lo seu líder. Ainda assim, Draco sentiu que precisaria de mais de 50.000 pontos para tal oferta, embora não aceitasse.
Embora isso possa lhe trazer muitos benefícios no curto prazo, naturalmente houve prejuízos com tal escolha. Sem a associação Tradeskill, ele subiu tão alto e conseguiu tantos elogios de artesanato que todos os poderes ocultos da raça humana aprenderam sobre ele. Deve-se ter em mente que Draco ainda era apenas um jogador de rank 1, então do que ele seria capaz quando alcançasse o rank 2? Ou classificação 3? Seu futuro era limitado e ele provavelmente não precisaria da ajuda de ninguém para chegar lá com o que havia feito até agora. Tentar recrutá-lo foi mais benéfico para você do que para ele no longo prazo, então por que ele se juntaria? As outras potências ficaram atordoadas. Eles não podiam acreditar na audácia desse sujeito. Foi também por isso que puderam olhá-lo com respeito e admiração, porque hoje os seus horizontes foram alargados. Eles pensavam que já tinham visto de tudo, mas a oferta de Smithson lhes permitiu descobrir novos horizontes em termos de ilusões e superestimação de si mesmos. Os jogadores da Umbra, porém, pensaram que se tratava de uma maçã caindo do céu. A elevada associação Tradeskill queria fazer do seu Guildmaster um dos seus líderes máximos, o que era uma glória sem precedentes. Esse era o problema com perspectiva e conhecimento. Qualquer pessoa que tivesse conhecimento suficiente de como o mundo realmente funcionava veria através do véu e seria capaz de apurar a verdade objetiva. Aqueles com pouco conhecimento seriam incapazes de fazê-lo e sempre se comoveriam facilmente quando o que consideravam modelos lhes dava benefícios ou oportunidades. Terei que recusar a oferta do grande ancião Smithson, pois pretendo focar no meu desenvolvimento como guerreiro por enquanto. Draco rejeitou com um sorriso educado, e as potências não ficaram surpresas com isso. Pelas ações de Draco, ele claramente tinha sabedoria suficiente para ver através do preto e branco da situação. Smithson também sorriu amargamente, pois esperava que isso acontecesse. Ele estava pescando uma baleia com uma vara fina e uma isca podre. Como ele poderia capturar seu alvo? Os jogadores do Umbra ficaram chocados. Eles acreditavam em seu Guildmaster, mas não podiam deixar de sentir que sua rejeição era imprudente. Afinal, os benefícios que a associação Tradeskill poderia trazer eram enormes. Noite Rebitante balançou a cabeça. Ela teria que treinar dolorosamente esses idiotas sobre como pensar como um modelo em vez de alguém que bebe da palma da mão de outro. Draco também não os culpava e nem as potências. Esses jogadores se comportaram exatamente como esperavam que os aventureiros imortais típicos se comportassem neste momento. Era Draco quem era a anomalia, mas como um velho monstro que viveu neste mundo e entendeu muito bem sua essência. A próxima a se apresentar foi a velha, que gargalhou alegremente enquanto apontava sua bengala para Draco. Você é bom. Eu gostaria que meus filhos fossem tão capazes quanto você. Era difícil acreditar que essa vovó decrépita realmente tivesse filhos, e isso aparecia nos rostos dos membros da Umbra. Draco e Rivetingnight não ficaram surpresos, pois sabiam quem era essa vovó e talvez mais importante, quem ela tinha sido. Meu nome é Genevieve e fui a última arquisacerdotisa de Afrodite. Estou aqui para representar a Igreja da Luz, pois alugamos um de seus espaços de loja. Esperamos poder gerar receita para nossas atividades através disso, mas o que ganhamos nas últimas 3 semanas realmente superou todas as nossas expectativas. Quando os jogadores do Umbra souberam que ela era a última arquisacerdotisa de Afrodite, seus rostos congelaram enquanto olhavam para a vovó sob uma nova luz. Afinal, Afrodite era a deusa do amor e da beleza. Como poderia uma de suas arquisacerdotisas ser feia? Era mais provável que em sua juventude ela fosse uma beleza parecida com Ikari e Rivetingnight. Infelizmente, a roda do tempo não para, não importa o quão bela alguém possa ser. Para reforçar isso, a vovó apontou sua bengala para Ikari e Rivetingnight. Vocês dois, considerem se tornar uma sacerdotisa de Afrodite também. Com sua beleza, vocês podem até se tornar a próxima arquisacerdotisa. Ser capaz de resistir a você. Seus filhos também possuiriam pequenos fragmentos de energia divina, tornando-os mais fortes do que seus pares. Ela então bateu a ponta da bengala no chão. Mas pense nisso primeiro. É uma oportunidade de mudança de vida. Você pode entrar em contato comigo quando tomar uma decisão. Rivetingnight estava totalmente desinteressado, naturalmente, mas Ikari ficou um pouco tentado. No entanto, ela não fez nenhum movimento para se juntar porque não tinha certeza se Draco gostaria de tal coisa.
Draco acenou com a cabeça para a senhora e se virou para a jovem com rabo de cavalo e coxas flexíveis. Ela sorriu levemente e se apresentou. Meu nome é Diana. Eu sou representante do Harmonic Pavilion aqui. Embora eu prefira lutar contra demônios e os inimigos da raça humana, não me importo de trabalhar aqui, pois me permitiu contemplar um colírio para os olhos como você de vez em quando. As palavras de Diana fizeram Ikari franzir a testa. Ela odiava que esta mulher estivesse de repente flertando com seu companheiro Dragon Bonded, especialmente bem na frente de sua presença. Riveting também franziu a testa ligeiramente, pois sentiu que isso era um pouco demais. Afinal, ela acabara de ser apresentada como a alma gêmea de Draco, enquanto Ikari fora apresentada como sua segunda esposa. Para Diana flertar com ele, apesar disso, significava que ela não os considerava nem mesmo Draco. Se fosse Draco fazendo o movimento, Riveting não se importaria. Na verdade, ela apoiaria, mas Draco quase nunca fazia isso. No entanto, não seria grande coisa se ela olhasse e não tocasse. Draco também colocou um sorriso muito forçado no rosto ao ficar surpreso e um pouco descontente com as palavras dela. Lady Diana não precisa se preocupar, há muitos colírios para os olhos em minha guilda para você olhar. Diana sorriu levemente, aparentemente não se importando com a tentativa de Draco de insinuar o fato de que ele foi levado e passá-la para os outros companheiros. Ela tinha que admitir que Cobra e Kiran também eram deliciosos, mas ela tinha visto inúmeros homens bonitos no pavilhão dos maníacos de guerra entre todos os principais grupos e famílias. Era apenas Draco quem tinha algo nele que fazia Diana, que normalmente não se comovia com a aparência, interessada nele. Ela geralmente se preocupava mais com talento e potencial, que ele também tinha de sobra. Um alvo perfeito para ela. Além disso, porque ele estava com raiva. Um homem que tinha duas esposas não tinha o direito de fingir ser monogâmico ou leal a apenas uma. Como tal, se ela fizesse sua reivindicação, não havia nada de errado com isso. Draco então se virou para Moneylover, que estava mexendo no ábaco todo esse tempo. Quando sentiu o olhar do mestre da guilda sobre ele, levantou a cabeça e sorriu. Bom dia, Guildmaster. Meu nome é Moneylover e sou gerente da loja do quinto andar pertencente à Umbra. Lá, vendemos as melhores criações dos jogadores Tradesquinho de nossa guilda, bem como alguns itens de alta qualidade de outros jogadores com uma comissão de 70%. Ficaríamos muito felizes se você pudesse fazer alguns itens para vender em nossa loja, pois isso aumentaria nossa popularidade e valor. Moneylover disse tudo isso enquanto empurrava seu ábaco sem parar. Não se podia deixar de sentir que seu nome era adequado, já que ele podia fazer tais cálculos continuamente, junto com aquele sorriso faminto. Suas pupilas pareciam ser diferentes das outras. Quando alguém olhasse para as pupilas de pessoas normais, elas se veriam refletidas nelas, assim como em outras coisas na área. No entanto, aos olhos do amante do dinheiro, só se viam sacos de dinheiro ambulantes de tamanhos variados. O sujeito via claramente o mundo de uma forma muito mais direta do que os outros. Draco simplesmente permaneceu quieto e acenou com a cabeça para essas potências. Após uma breve conversa, eles se dispersaram e seguiram seu próprio caminho, deixando Draco com o capataz de pele escura. Meu nome é Dale e sou o supervisor deste andar. Embora a situação seja um pouco intensa, nossos clientes são bastante razoáveis, então não tenho muitos problemas. Além disso, nossa própria loja fabrica apenas uns 5 dos lucros em comparação com os deles devido às diferentes qualidades dos produtos. Moneylover está certo, precisamos de coisas de maior qualidade se quisermos ganhar muito. Dale foi respeitoso, mas também foi franco. Ele falou o que pensava honestamente, mesmo que isso pudesse desagradar Draco. Contudo, Draco ficou bastante impressionado com esse comportamento. Ele marcou esse sujeito do Dale como alguém que precisava ser preparado para cargos maiores no futuro. Era um equívoco comum pensar que vilões, VIPs ou pessoas poderosas só queriam homens sim ao seu redor que ecoassem suas palavras. O que eles mais queriam eram vassalos que pudessem ver o quadro geral, identificar problemas e sugerir soluções viáveis sem medo. Também seria bom se apontassem as falhas do seu superior, desde que soubessem onde era o seu lugar. Draco acenou com a cabeça para Dale. É por isso que trouxe aqui hoje nossos principais membros para ver a situação no terreno.
Pensaremos em uma solução viável e informaremos sobre isso em breve. Dale assentiu e retirou-se da área. Draco então se virou para os membros principais da Umbra e sorriu. Agora, vamos até o sexto e sétimo andares para ver como podemos maximizar os lucros. Esses dois andares se tornarão cruciais para o nosso progresso. Guild Wars capítulo 152 Umbra Mal 3. Os membros principais da Umbra trocaram olhares enquanto subiam ao sexto andar com Draco. Até agora, os primeiros 5 andares da loja Rank 7 foram exatamente como eles esperavam e um pouco mais. Era como um shopping, com cada andar superior apresentando benefícios cada vez maiores e menos prejuízos para quem pudesse alugá-lo. Somente o quinto andar pode ter sido limitado a 5 espaços de loja, mas cada um funcionava quase como seu próprio mini-mercado. O tipo de lucro que essas lojas poderiam gerar para os vendedores era realmente assustador. Se a Umbra recebesse apenas 10% e ainda pudesse ganhar um pouco mais de 150 mil platina por semana, só Deus sabia o quanto todos eles ganhavam com 90% restantes em suas mãos. Em cada andar, havia uma forte presença humana, mas os membros principais os ignoraram enquanto faziam a inspeção. Só o quinto andar estava mais congestionado do que um mercado durante aquele famoso dia de liquidação de coisas pretas antes da Terceira Guerra Mundial. O sexto andar, porém, era bem pequeno e mais parecido com um lounge executivo. Havia muitos sofás nobres e de alto nível, bem como tapetes macios e mesas esculpidas. A sala estava bem fria, já que as runas frias mantinham a temperatura perfeita. Era quase como ter um ar-condicionado ligado 24 horas por dia, 7 dias por semana, só que essas runas eram alimentadas pela energia mundial. Havia um bar no final que tinha uma grande variedade de comidas e bebidas disponíveis para as potências que residiam aqui. Havia também um grande quadro de requisições que mostrava o nome do requisitante, bem como o que ele queria e o que abriria a mão em troca. Afinal, o sexto andar era o bazar privado. As pessoas podiam vir aqui para solicitar itens ou mercadorias específicas que não eram comuns, em troca de algo de igual valor. Draco foi recebido pelo feitor do sexto andar, que era uma linda mulher com uma roupa justa que exibia suas curvas. Ela tinha grandes proporções e usava algo parecido com um Xiongsan azul. Ela era alta e tinha pele cremosa. Seu rosto era bastante afiado e ela parecia inteligente e alguém com grande força de vontade. Seus olhos eram claros e sua cor castanho dava-lhe uma aparência etérea. Ela tinha um rosto limpo com lábios vermelhos brilhantes que contrastavam com seu tom de pele. Seu cabelo estava curto, no mesmo estilo de Rivetingnight. Ela também tinha pernas longas e bastante flexíveis, tanto os olhos viajavam até lá. Ela se curvou para os membros principais da Umbra. Olá a todos. Meu nome é Jonette e sou grato por sua ajuda em me dar esta posição. Draco ficou bastante surpreso com isso, Jonette. Ela não apenas usou seu nome verdadeiro, como ele, ela também conseguiu se tornar um membro principal dos servos, mas parecia alguém que seria adepto do combate ou de uma habilidade comercial. Ela era definitivamente alguém que poderia chegar ao topo com tal comportamento, então por que ela era uma serva? Ainda mais, como é que ele nunca tinha ouvido falar dela antes? A curiosidade de Draco foi despertada, então ele decidiu perguntar. Prazer em conhecê-lo. Perdoe minha falta de educação, mas por que você está trabalhando como servo? Sinto que você se destacaria em combate ou em habilidades comerciais. Jonette pareceu surpresa com a pergunta e ficou em silêncio antes de responder lentamente. Antes de chegar ao nível 10, eu estava em uma festa com algumas amigas que conhecia do mundo real. Quando estávamos todos em uma missão em uma masmorra, encontrei uma passagem secreta que levava a um baú de tesouro raro. Era um consumível raro que aumentava o domínio da espada em alguns pontos. Como era tão valioso, houve uma disputa sobre quem deveria ficar com ele. Mesmo sendo eu quem o encontrou, e objetivamente sendo um pouco mais habilidoso do que meus amigos, eles ainda conseguiram apreender o item. Eles também pegaram todo o meu equipamento e dinheiro, deixando-me incapaz de lutar contra monstros para progredir. Então, me inscrevi no recrutamento de jogadores servos do Umbra e consegui me tornar um jogador servo principal. Consegui rapidamente ganhar mais do que nunca graças a isso e percebi que prefiro administrar este negócio a lutar o tempo todo. No final, a voz de Jonette ficou mais baixa. Seus olhos castanhos brilhavam de contentamento e motivação, mostrando que ela não desgostava nem um pouco de sua situação atual.
Draco ficou ligeiramente impressionado com isso. Só porque sua ascensão nesta vida foi tranquila, não significava que o mesmo acontecia com todos os outros. Outros geralmente experimentavam punhaladas pelas costas dolorosas, presumindo que não acabassem com companheiros de equipe como o Local Lord, que estuprariam ou abusariam de você quando fossem mais fortes. Draco acenou com a cabeça para Janet. Você descobrirá que sua escolha foi certa. Diga-me seus nomes e eu me certificarei de que eles nunca mais farão algo assim com mais ninguém. Por enquanto, me informe sobre a situação em torno do sexto andar do Umbramal. Janet começou sem parar. O sexto andar até agora tem visto uma grande quantidade de negócios. A maioria das transações de alto nível envolvendo itens épicos e lendários ocorre aqui. Isso ocorre porque nossa loja de rank 7 pode julgar objetivamente o valor dos itens a serem negociados e também pode manter as identidades dos comerciantes em segredo sem falhar. Nem mesmo as entidades de rank 7 podem ver através dos métodos internos. A forma como obtemos lucro é através da taxa de serviço do serviço de navegação anônimo e de segurança prestado pelo estabelecimento. Essa taxa é de apenas 5%, razão pela qual muitos poderes estão dispostos a nos usar em detrimento de outros estabelecimentos semelhantes. Os outros benefícios oferecidos são a publicidade e a facilidade de troca. Essencialmente, as partes que fazem a transferência não precisam ficar sentadas e esperar. Elas podem fazer suas trocas de qualquer lugar do mundo com os tokens que fornecemos. Isso permite que eles entrem em contato conosco, ou com qualquer interessado disposto a negociar, em tempo real. Com as disposições da loja Rank 7, podemos facilmente enviar seus pedidos aos diversos poderes e agências para ver se alguém está disposto a negociar todos sem revelar sua identidade. No entanto, devido à natureza das transações, geralmente é difícil ficar com a nossa parte. As partes geralmente estão trocando bens de alto valor, então não é como se eles pudessem cortar 5% disso para nos dar com mais frequência do que nunca. A maioria deles também não quer pagar os custos monetários por eles, porque não tem fundos líquidos ou porque a taxa é muito alta devido ao valor dos itens. Como tal, normalmente depositam itens de valor igual à taxa, conforme apurado pelo sistema da loja Rank 7. Janet terminou tudo de uma só vez. Quando se tratou dos primeiros 5 andares, os membros principais da Umbra tiveram uma ideia de como funcionava. Entretanto, no sexto andar, eles eram tão novos quanto Draco. Eles ficaram naturalmente surpresos ao saber como isso realmente funcionava. Parecia que todas as suas suposições anteriores estavam erradas. Se o que foi negociado foram itens, materiais e equipamentos épicos e lendários, então pelo menos 50% de sua renda semanal deve vir apenas deste andar. Mas, novamente, não poderia ser assim, porque a própria Janet acabara de informar que a maioria pagava com itens. Muito poucos pagavam em moeda corrente, o que significava que o sexto andar representava, na verdade, uma pequena porcentagem de sua renda semanal. No entanto, isso foi ainda mais aterrorizante. Se todos os itens com os quais foram pagos fossem transferidos para moeda, a Umbra poderia estar se afogando em fundos nos próximos anos. Os membros principais da Umbra ficaram vermelhos e até mesmo Draco ficou muito chocado e impressionado. Pelos deuses, uma loja de nível 7 era muito poderosa. Alguém nerfa esse maldito prédio. Só brincando. Draco começou a realmente esperar enviar 5 edifícios para o Rank 7 no assentamento Vita. Imagine os tipos de benefícios absurdos que eles poderiam obter ao fazer isso. Janet viu seus olhares enlouquecidos e riu de repente. Ela sentia que essa guilda, que as pessoas acreditavam abrigar videntes divinos e deuses incomparáveis era apenas uma típica guilda de jogadores com membros extremamente talentosos. Isso era naturalmente o que a Umbra realmente era. No entanto, uma reputação notável pode fazer com que uma pessoa ou entidade pareça maior do que realmente é aos olhos do homem comum. Draco acalmou suas emoções e falou solenemente com Janet. Leve-nos ao tesouro deste andar. Janet fez uma reverência e os conduziu para trás do bar. Lá, eles foram admitidos em um depósito considerável com uma grande porta dupla no final. Ela os conduziu até a frente desta porta dupla. Janet virou-se para Draco e Rivetingnid. Esta porta só abre para o Guildmaster ou, alternativamente, para qualquer um dos vice-Guildmasters, então posso pedir a um de vocês para abri-la? Draco olhou para ele estranhamente.
Se você não consegue abrir, como você coloca as coisas dentro? Jonete corou ligeiramente e respondeu mal-humorada. Quando a transação é feita, o sistema cuida automaticamente da cobrança e do depósito. Estou aqui apenas para explicar tudo e entreter os convidados enquanto eles cuidam das transações. Draco assentiu. Ele tinha certeza que ela e alguns de seus servos poderiam atuar como assessores e servidores dos poderes que vinham para cá, mas precisariam de uma lista dedicada de homens e mulheres para atender às necessidades mais questionáveis. Sherry poderia se encaixar nesse grupo assim que seu treinamento terminasse, junto com os escravos que Rivetingnig havia comprado e aqueles que ela compraria no futuro. Draco caminhou até a porta e pressionou seu emblema na runa de varredura da porta. Depois de verificar que suas qualificações eram válidas, a porta se abriu lentamente. Os membros principais da Umbra passaram por aquela porta para ver o que poderia estar do outro lado. Quando o fizeram, seus passos pararam e seu sangue gelou. Na frente deles havia fileiras de itens cuidadosamente organizados, com diferentes descrições e preços, como uma prateleira eterna. No entanto, o que deixou esses membros centrais da Umbra gelados até os ossos foi a classificação desses itens. Não havia nada abaixo do rank raro. Quer se trate de materiais, equipamentos ou itens, tudo começou no rank raro e alguns eram até no rank épico. Uau! Até Draco ficou surpreso. Todo este cofre poderia financiar totalmente 3 guildas divinas, muito menos uma. E isso foi depois de menos de um mês de atividade. Draco respirou fundo e voltou-se para Sublime Note 1. Organize os itens raros utilizáveis e distribua-os aos membros da nossa guilda, desde o nível de especialista até os membros básicos. Para os itens e equipamentos épicos, distribua-os aos membros principais mais adequados. As palavras de Draco foram como um raio atingindo os membros principais. Eles estavam ocupados fantasiando sobre os itens raros e o que poderiam fazer com eles quando o mestre da guilda de repente disse que compartilhariam itens épicos. Rina não pôde deixar de perguntar com um tom trêmulo. De Draco. Quanto devemos pagar por esses itens epic? Draco riu e balançou a cabeça. Do que você está falando? Estou distribuindo de graça no momento em que Rina ouviu isso. Seus olhos reviraram enquanto a mulher materialista desmaiava devido à sobrecarga. Todos não puderam deixar de rir de suas travessuras e sua excitação começou a borbulhar quando se tratou de compartilhar os itens. Como animais selvagens, eles correram para o cofre para caçar seus benefícios. Pelo seu comportamento risonho e genial anterior, não se podia reconhecer aqueles amigos e camaradas amáveis que se transformaram nessas feras de olhos vermelhos, parecendo que iriam arrancar diretamente a carne com os dentes. Suas velocidades de movimento tornaram-se abomináveis enquanto corriam por todo o cofre. Até mesmo Happy Saint, que não era um jogador da classe combatente e também um homem mais velho, estava deixando imagens residuais para trás enquanto corria. Draco e Rivetingnig não sabiam se riam ou choravam com o comportamento de seus membros principais. Se qualquer parte externa os visse agora, a ilustre reputação da Umbra desmoronaria. Draco balançou a cabeça e esperou por eles em silêncio. Não demorou muito para que todos voltassem com rostos vermelhos e sorrisos largos. Os primeiros monstros maníacos desapareceram, substituídos por humanos normais. Espero que vocês estejam todos satisfeitos. Então? Draco perguntou com um sorriso. Todos afirmaram isso. Até mesmo o geralmente silencioso Dreary Traveleiro e Silen qualquer expressaram sua felicidade. Draco ficou muito surpreso ao ver que o Armspring, a garota geralmente tímida e gentil, era o que sorria mais. Ele tinha visto a garota de rosto fofo se transformar em um coelho com chifres, pulando pelo lugar e mexendo em tudo que via sem nenhuma vergonha ou consciência. Isso sempre esteve em seu caráter ou Eva começou a contagiar sua irmã? Ótimo. Vamos dar uma olhada no último andar então. Todos assentiram e guardaram seus ganhos em silêncio, comportando-se como se tivessem acabado de dar uma olhada em vez de realmente pegar as coisas, cada item sendo algo que poderia sustentar qualquer guilda nos próximos meses. Jonete, que tinha visto tudo isso, entendeu que ela era um sapo no poço. Sua mente entrou na iluminação quando ela de repente compreendeu a verdade sobre a humanidade. Ela agora se considerava uma adulta completa que tinha visto tudo que o mundo tinha a oferecer e não podia mais se surpreender. Como tal, ela curvou-se rapidamente e fugiu desses membros principais. Embora eles usassem a pele de humanos,
O que residia dentro eram monstros enlouquecidos que abandonariam sua dignidade por um bom saque. Draco levou os membros principais da Umbra para o andar mais alto, que, como era a tendência com edifícios de rank 7, era um super mini-mundo próprio. No entanto, ao contrário do Guildhall ou do Castle, que eram maleáveis, este foi consertado. Isso significava que só poderia ser alterado manualmente e não pela manipulação da energia mundial ambiente. O Auction World era uma sala estilo auditório com compartimentos especiais próximos ao teto que davam uma boa visão geral do palco. Cada um dos compartimentos estava marcado com números, enquanto os interiores eram opulentos e totalmente mobiliados. Os assentos para os membros comuns eram abundantes, sendo ainda mais numerosos do que muitos estádios juntos. Para cada poucos metros quadrados de assentos, havia uma grande tela pairando no ar para fornecer um close do palco. Draco notou que cada uma das salas VIP estava quase pairando no céu e naturalmente também tinham telas. O palco em si era bastante mediano em tamanho e design. Os itens podiam ser facilmente exibidos, independentemente do tamanho, e todos podiam ver o que estava acontecendo graças aos milhares de telas. Draco ficou surpreso, já que a última vez que ele visitou não era tão grande. Era como se o desenho original tivesse sido esticado como um pedaço de borracha ou chiclete. Uma maneira melhor de descrever isso seria que alguém separasse os compartimentos VIP dos assentos comuns e depois copiasse e colasse furiosamente o design dos assentos repetidamente até que eles desabassem. As telas também eram uma novidade, e Draco não pôde deixar de se perguntar quando ou como isso aconteceu. Um cervo que estava limpando a área perto da entrada viu Draco e congelou. Então, com as pernas trêmulas, o sujeito caiu de joelhos e começou a soluçar. Mestre da guilda, por favor, não me castigue. Eu não tive participação nas adições daquela louca ao seu andar. Draco olhou para o jogador com uma expressão estranha. Porque ele estava com tanto medo de ficar com raiva. Embora mudar as coisas sem avisar fosse certamente desagradável, o resultado estava de acordo com o que ele queria. Draco decidiu ver exatamente o que estava acontecendo aqui. Leve-me ao superintendente. O jogador gritou, mas não implorou mais. Em vez disso, ele conduziu o grupo até o compartimento do feitor, onde se podia ouvir um barulho de batida acontecendo lá dentro. Draco e Rivetingnight trocaram olhares estranhos, enquanto os outros membros principais coraram. Com os sons sendo emitidos, ficou dolorosamente claro o que estava acontecendo ali, mas eles não podiam recuar. Draco simplesmente empurrou a porta. Ele foi recebido em uma sala VIP com design semelhante ao do bazar. Parecia um lounge de hotel de primeira classe mais do que qualquer outra coisa. No centro da sala estava alguém que usava um cinzel e um martelo para trabalhar numa escultura de pedra. Enquanto todos os olhos na sala estavam focados na impressionante escultura, Draco estava focado na pessoa que estava esculpindo. É você. Draco disse surpreso. A mulher que estava esculpindo virou-se e encarou Draco com um sorriso, seus cabelos loiros presos atrás do pescoço, enquanto seus olhos âmbar brilhavam divertidos. Sim, sou eu, respondeu Amber com um sorriso. O principal pesquisador do projeto de IA dos laboratórios Glorigor estava logado no jogo e se juntou a Umbra como servo. Além do mais, ela havia entrado como servo principal e, portanto, era elegível para se tornar supervisora. Para completar, ela foi responsável pelo andar final. Isso foi apenas. Amber soprou a poeira de sua escultura em tamanho real, o que finalmente chamou a atenção de Draco. Ele não sabia se ficava impressionado ou preocupado por ser uma representação perfeita dele, de como ele aparecia no mundo real. Amber caminhou até Draco, seus olhos brilhando enquanto olhava para ele. A voz dela era bastante estranha quando ela falou com ele quando chegou perto. Eu entrei na sua guilda. Espero que você não se importe. Afinal, passei no seu teste com louvor. Acho que não tenho nada para fazer desde que você veio e saiu. As sobrancelhas de Draco franziram. Você deveria estar trabalhando em seu projeto. Como você tem tempo para brincar aqui? Amber parecia estar esperando por essa pergunta enquanto sorria estranhamente. De acordo com o roteiro, eu deveria ter morrido naquela época, possivelmente depois que você fez o que queria, ou acabar escravizado sem a capacidade de pensar. No entanto, nada disso aconteceu e fiquei com o livre-arbítrio. E mais tempo do que aquilo que sei o que fazer com ele. Como tal, decidi usar esse tempo para observar você e como você interage com este mundo.
Draco sentiu arrepios ao ver como ela falava, como se ele fosse um espécime excelente para dissecação e investigação. Como se no momento em que ela descobrisse todos os seus segredos, ela teria todas as respostas do universo em suas mãos. Além disso, por que você alterou a área? Ou melhor ainda, como? Draco perguntou sério. Eu tenho alguns poderes. Só pensei que seria melhor assim. Não se preocupe, ficarei nesta sala a maior parte do tempo enquanto estiver online. Também não pretendo interferir em nada que você faça, apenas como a IA. Draco só pôde suspirar em derrota. Como ele deveria lidar com o que era essencialmente o GM do jogo? Vencê-la? Impossível. Subjugá-la? Ele renunciou à chance naquela época e abriria a mão dela agora. Quer fosse Eva, Ikari ou Roma, elas eram no geral 100 vezes melhores que Amber. Ignorá-la? Essa parecia ser a melhor opção por enquanto. Como tal, Draco apenas disse: anuncia que a Umbra realizará nosso leilão de abertura em 90 dias. Sem ficar mais um segundo no quarto dessa mulher estranha, ele conduziu os membros principais da Umbra para fora em direção ao assentamento Vitor o mais rápido que pôde. Amber sorriu amplamente enquanto observava Draco sair, e seus olhos brilhantes brilharam com uma intenção estranha. Guild Wars capítulo 153, atualizando o acordo Vita. Draco e Riveting Nietzsche alcançaram as planícies ao redor do assentamento Vita com os membros principais da Umbra Reboque. Depois de receber itens épicos de graça, eles não se comportaram de maneira diferente de gatinhos dóceis nas mãos de sua mãe. Ao redor do assentamento Vita havia quase 3.500 pessoas, com a maioria sendo membros combatentes da Umbra, enquanto a minoria eram membros do Tradesquil. O restante eram os escravos que Riveting Nietzsche comprou e que administravam o assentamento. Todos os olhares se voltaram para os membros principais e os 3 Guildmasters com entusiasmo e expectativa. Os membros do Umbra sabiam exatamente o que estava para acontecer, então estavam ansiosos por isso. Quanto aos escravos, eles eram NPCs, então não tinham acesso ao chat de texto da guilda ou ao chat de voz. Na verdade, eles não poderiam entrar na guilda de jeito nenhum. A maioria deles eram zeladores, guardas ou outros MISC. Ocupações necessárias para o funcionamento de um assentamento de uma raça sapiente. A minoria era um grande grupo de mulheres de raças diferentes, seminuas, que deveriam ajudar Draco. Eles foram cobiçados por vários homens aqui de passagem, perguntando-se para quem eram essas garotas. No entanto, ninguém se atreveu a tocar, porque aqueles que conseguiram passar nos testes da Umbra e no escrutínio da Riveting Nietzsche eram aqueles que não estavam interessados em forçar os outros. Quando os membros principais chegaram, essas meninas e mulheres fixaram os olhos em Draco. Como escravos, eles foram brutalmente treinados pela Riveting Nietzsche sobre como agradar Draco da maneira mais eficaz, mas até agora, eles só o tinham visto uma vez antes, quando ele veio atrás de Ikari. Depois de vê-lo, todas as suas reservas desapareceram. Eles também eram NPCs, então era natural que tivessem sido informados sobre as conquistas de Draco através dos anúncios do sistema, sem contar que o sujeito era extremamente atraente sexualmente. Mesmo que não tivessem sido forçados, eles teriam sentido seus ovários se contraírem ao ver Draco, então seu atual interesse e lealdades extremos se deviam ao seu desejo crescente. No entanto, eles ainda estavam sendo forçados a fazer isso, e isso não mudaria só porque eles queriam isso agora. Draco olhou para os membros de sua guilda com um sorriso e levantou-se para se dirigir a todos eles com o Vita Clemente atrás dele. Ele decidiu que deveria informá-los sobre as consequências do que estava prestes a fazer antes de iniciar o processo de atualização. Depois de lutar contra aquele Metal Dragon, onde quase todas as outras guildas foram exterminadas e só tínhamos 10 jogadores restantes, recebemos alguns benefícios exemplares. Draco sorriu quando viu que os membros especialistas estavam quase todos equipados com um conjunto completo de equipamentos raros. Foram apenas os membros avançados e básicos que ainda usavam coisas incomuns. Ainda assim, neste momento em que a maioria das guildas poderia estar feliz com o fato de seus membros básicos não estarem equipados com itens do nível lixo, esta foi uma conquista digna da guilda número 1. Posso ver que alguns de vocês estão usando essas recompensas com orgulho. Como membros da Guilda Umbra, vocês merecem. Uma onda de aplausos irrompeu. No entanto, isso não é suficiente. Possuímos o único Guild Hall de Rank 7 e a loja de Rank 7 em toda a Boundless.
O primeiro nos concede potencial de crescimento ilimitado, enquanto o último nos concede financiamento ilimitado. Ganhamos 5 fichas de propriedade que podem transformar 5 edifícios no rank 7, desde que tenhamos dinheiro para isso. Isso dispensa a necessidade de fornecer recursos de construção, mão de obra e ter o rank adequado como assentamento ou cidade. Posso imaginar o que isso significa para a Umbra como um todo e para vocês como jogadores. A multidão começou a ficar um pouco indisciplinada e sussurrava entre si. Draco sorriu com esse tipo de comportamento. Mas falaremos disso mais tarde. Por enquanto, vamos nos concentrar em levar o assentamento à categoria de capital de uma só vez. É por isso que chamei todos vocês aqui para testemunhar esse crescimento e também se beneficiar dele. Os membros do Umbra trocaram olhares estranhos. Eles entenderam que estavam aqui para testemunhar um momento de proporções históricas e estavam ansiosos por isso, com certeza, mas como exatamente isso os beneficiaria diretamente? Se você não entende, deixe-me explicar. O token de atualização da cidade nos permite enviar o assentamento diretamente para uma capital. Naturalmente, uma cidade capital não pode permanecer no tamanho deste pequeno assentamento. Então isso significa que expandirá enormemente nosso território para imitar o tamanho da cidade Karil. Apenas 1,5 vezes maior que isso. Os membros do Umbra ficaram surpresos. Uma área tão grande. Eles seriam capazes de se desenvolver rapidamente e com certeza ganhar suas próprias propriedades naquela terra. Espere um minuto. Você poderia ser. Draco sorriu ainda mais. Isso mesmo. Alguns de vocês parecem estar no caminho certo. Deixe-me atualizar o resto de vocês. A capital será grande. Mas apenas nos fornecerá uma estrutura esquelética. Nenhum dos edifícios atualmente no assentamento aumentará de nível ou mudará de estilo. Além do terreno maximizado e do novo rank, nada mudará dentro dele. Isso significa que mais de 97% dos novos terrenos serão lotes livres. Como os membros do Umbra poderiam não entender depois de toda essa armação? Eles começaram a respirar e hiperventilar como motores V12 funcionando na capacidade máxima. Afinal, a Terra estaria livre para ser reivindicada. Isto significou muitas coisas. A primeira era que eles poderiam selecionar terras para suas próprias propriedades privadas. Anteriormente, apenas os membros principais da Umbra tinham o direito de possuir algumas propriedades no acordo, mas agora eles também teriam essa chance. Mesmo que eles próprios tivessem que construí-lo com seus próprios esforços e dinheiro, isso era ainda melhor. Comprar uma casa foi definitivamente bom, mas construir sua própria casa com suas preferências foi uma sensação totalmente diferente. Além disso, a segunda coisa era que eles poderiam possuir suas próprias lojas ou negócios comerciais no futuro distrito comercial. O primeiro ponto permitia-lhes possuir propriedades privadas que serviam de habitação, ao mesmo tempo que lhes permitia possuir negócios. Eles poderiam ganhar muito dinheiro além de trabalhar como escravos na Umbra, o que eles começaram a gostar, e usar esse dinheiro para gastar na Umbra. Ah? O que? Você pensou que esses membros da guilda planejavam apenas tirar da Umbra sem devolver nada à guilda além de seu trabalho básico? Ah, como você ousa desprezá-los? Quando você é jovem, seus pais cuidam de você e fazem o possível para garantir que você seja feliz. Eles lhe dão mesada e compram os brinquedos tecnologia que você deseja de vez em quando. Assim, quando você envelhece e começa a ganhar seu próprio dinheiro, a primeira coisa que vem à mente é como mimar seus pais por tudo que fizeram por você quando você era jovem. A Umbra não era a mãe desses jogadores, mas era onde estavam seus corações. Eles estavam ligados aos seus sucessos e fracassos e, até agora, haviam crescido muito mais do que poderiam esperar. Basta dar uma olhada nos membros especialistas. Ser superado em itens épicos só teria sido possível depois de cerca de uma década na linha do tempo anterior, quando os jogadores começaram a se tornar mestres e, mesmo assim, isso era algo que apenas os membros principais poderiam desfrutar por mais 1 ou 2 anos. Isso criou a noção de devolver o que lhes foi dado. A terceira coisa que tornou esse cenário alucinante foi que os jogadores do Tradeskill que adotassem o Construction Tradeskill teriam tanto trabalho para fazer que seus níveis inevitavelmente aumentariam. Era como receber um contrato de trabalho gratuito, onde eram fornecidos recursos. Bastava fazer o trabalho manual e colher os frutos. O quarto ponto foi o mais importante. Quando o assentamento fosse elevado à capital,
Seria grande o suficiente para se tornar uma cidade-estado. Como cidade-estado, teria o seu próprio governo, sistema jurídico, sistema social e sistema econômico que seriam únicos para si. Isso significava que as posições políticas estariam abertas. Além de serem governantes como os Guildmasters ou ministros como os membros principais, eles poderiam se tornar vários funcionários na recém-nascida cidade-estado. No entanto, os membros da Umbra ficaram sóbrios quando lembraram que, uma vez que alguém assumisse uma posição oficial, eles mudariam de classe para político e seriam incapazes de lutar ou criar. Isso lhes foi ensinado por Rivetingnicht, então eles sabiam que não era falso. Mesmo assim, havia um benefício menor que ainda era bom, e esse era o fato de que todos eles se tornariam nobres desta cidade-estado. Suas casas particulares se tornariam residências nobres e eles poderiam ganhar poderes extremamente únicos e potentes. Draco riu. Agora que você entendeu o que quero dizer, vamos começar o processo de atualização. Primeiramente, precisamos nos aproximar para que a cidade expandida não nos esmague. Todos se aproximaram de Draco e Rivetingnicht, parados bem atrás deles em uma espécie de formação não intencional. Todos os olhos deles brilharam quando viram Draco puxar uma estranha ficha com uma cidade esculpida. Ele girou nas mãos preguiçosamente enquanto abria a tela de visão geral. Nome do assentamento: Assentamento Vita nível 0 lealdade / chateado, 100 0 ouro, 1 milhão energia mundial, 6% taxa de imposto, 5% população, 645 pessoal, 600 comida, 12.467 madeira serrada, 10.082 pedra, 7.630 metal, 3.429 prestígio. Parecia que o assentamento estava crescendo muito bem durante o tempo em que ele esteve fora. Os recursos cresceram muito e a população, embora extremamente carente, era ótima para o estágio em que se encontrava. Draco notou que a concentração de energia mundial havia duplicado. Isso o excitou muito, pois mais energia mundana significava que, fosse para a vida diária, artesanato ou treinamento de combate, os residentes estariam em melhor situação do que em qualquer outro lugar. Um assentamento normal tinha concentração inferior a 1%, na melhor das hipóteses. Até mesmo o reino de Sturgeven teve uma concentração de 35% em seu melhor estado. A maioria dos impérios estaria limitada a 70% e apenas alguns chegaram perto deste estrangulamento. Para o Vitas Settlement ter 6% nesta fase foi extremamente comovente. Se Draco atualizasse agora, ele definitivamente se multiplicaria loucamente. O valor final era algo pelo qual ele estava muito ansioso. Como tal, ele abriu o menu de atualização para ver o que poderia fazer. Detectado um token de atualização de cidade. O jogador gostaria de atualizar o assentamento. Sem número Draco naturalmente selecionou sim. A liquidação tem os seguintes fatores: terreno nivelado, menos 10%, construção de alta qualidade, menos 20%, terras não reclamadas abundantes, menos 70%, zona pesada de conflito, mais 40%, oi ponto de interrogação / EP, erro, $3, mais 5.000%. Edifícios esparsos, menos 40% custo básico de construção, da colônia capital, 100.000 euro desconto, 140.000 euro adições, 5.040.000 euro custo final, 5 milhões de ouro construir. Sem número o preço final chegou a 50.000 platina, o que na verdade foi mais barato do que ele esperava. Afinal de contas, o acordo saltaria quase 7 níveis, e os custos de fazê-lo seriam compilados no custo base. Mais uma vez, a mina de Éter enviou o valor muito mais alto do que deveria ser normal. Elscap e Darkrow nunca tiveram que pagar tanto para atualizar seus assentamentos para capitais quando seus custos naquela época foram somados, mesmo sem o City Upgrade Token, que fornecia apenas a estrutura do esqueleto. Qual guilda naquela época poderia ter desembolsado 50.000 platina por qualquer coisa? Que piada! O valor total de seus ativos naquela época era de pouco mais de 100.000 platina. Mesmo assim, você teria que vender tudo o que eles construíram meticulosamente ao longo dos anos para construir seus impérios. Draco tinha mais do que suficiente para pagar graças ao chat como Rank 7 Shop, bem como as 100.000 platinas que ganhou ao completar a missão Flora e Fauna. Como tal,
Ele escolheu e pagou e observou o token de melhoria da cidade começar a se transformar em uma luz dourada. Esta luz dourada absorveu toda sua platina e pareceu avançar. Todos na área ficaram imóveis enquanto observavam aquela pequena luz dourada serpentear pelo ar enquanto se dirigia para o assentamento. Assim que tocou as paredes da paliçada do assentamento, pareceu fundir-se com todo o lugar como um só, já que começou a brilhar com uma luz ofuscante. Em seguida veio o que Draco esperava. O assentamento começou a sugar a energia mundial do ambiente como um louco, o suficiente para formar um enorme tufão na área. Os jogadores e as raças sapientes não foram afetados, mas a onda de energia mundial parecia bizarra. Mesmo enquanto observavam a energia geralmente imperceptível se aglutinar na forma miasmática azul esverdeada que assumia quando estava concentrada, eles ainda se sentiam muito desconfortáveis. Era como estar em uma sala e ter todo o oxigênio sugado lentamente. Mesmo que eles não tenham sido afetados pela força de atração, seus corpos naturalmente pareciam incompletos com toda a energia mundana do ambiente fugindo. Os olhos de Draco brilharam quando ele ativou a visão verdadeira. Ele queria ver o processo completo de como ocorreu a atualização. Estava claro que o token possuía algum poder mágico ou consciência, mas como isso se encaixava na tradição do jogo? O rosto de Draco ficou azedo quando ele percebeu que ver e ver através eram ambos rejeitados. Ele precisaria ver além e isso era muito difícil de fazer no Rancon. Como tal, ele desativou os olhos divinos de Kael e observou o processo de atualização como o plebeu que era. O assentamento Vita drenou a área de energia mundial tão rapidamente que Ikari e Draco empalideceram. Com suas origens dracônicas, eles podiam sentir a energia mundana de uma forma mais íntima do que outros. Caramba, apenas vivendo, eles transformaram a energia mundana em sua forma superior, a energia etérica. Draco de repente percebeu algo estranho que apenas os dois dragões podiam ver. Na verdade, Ikari parecia ter percebido isso muito antes de Draco, já que sua expressão era de choque. A mina de éter abaixo do assentamento estava desmoronando. Não, não estava desmoronando, mas estava desmoronando sistematicamente fundindo-se com o salão do prefeito. Os cristais de éter internos foram quebrados e a energia interna foi lentamente dispersada no assentamento. Centenas de cristais de éter imediatamente se tornaram combustível para a atualização do assentamento. Este fato aterrorizou muito Draco, mas apenas chocou Ikari porque ela não valorizava a energia etérica. Quando Draco percebeu que o fluxo de energia etérica estava chegando ao fim e a absorção da energia mundana externa estava diminuindo, seu rosto ficou maníaco. Se fôssemos fazer isso, então poderíamos apostar tudo. Como tal, ele tirou todos os cristais de éter que tinha com ele. Isso incluiu o que ele acumulou com sua habilidade de produção de éter, bem como o que ele coletou na mina anteriormente. Ele até jogou os cristais de primeira qualidade que Ikari criou nos 3 dias em que ela saiu da mina de éter. Estrondo. Todos esses cristais se quebraram e se transformaram em fluxos que entraram no assentamento ganancioso, como se nunca pudesse ter o suficiente. Draco observou todos eles quebrarem com uma expressão de dor, como se alguém estivesse matando seus filhos na frente dele. No entanto, ele se conteve e esperou. Depois de resolver sua absorção e digerir a energia, o assentamento começou a se expandir rapidamente. Foi como vê-lo crescer e engolir a terra como um parasita. Os membros do Umbra assistiam silenciosamente a essa cena maluca e arrepiante com expressões espantadas, mas começaram a sentir medo quando viram o quão rápido o assentamento estava crescendo. Logo, alcançou a posição deles e os engoliu também, só que eles não foram feridos de forma alguma. O terreno onde estavam se transformou em um terreno baldio, quando eles se viraram para ver a expansão continuar até o pôr do sol. Como o acordo ainda brilhava intensamente, eles estavam seguros de assumir que a louca expansão ainda estava em andamento. Eles ficaram parados sem rumo por quase 30 minutos antes que o brilho intenso diminuísse. Eles haviam perdido de vista há muito tempo onde o assentamento havia chegado em apenas alguns segundos. Então o senhor sabia quão grande era atualmente a terra da capital. Uma coisa era ter em mente que seria do tamanho do Cario City, mas um pouco maior, e outra era realmente vê-lo. Nenhum novo edifício foi adicionado, mas os edifícios que ainda estavam no lote mudaram muito. Onde antes pareciam padrão e normais, agora brilhavam com uma luz azul esverdeada. Na verdade, o próprio ar do assentamento parecia ser ligeiramente visível de certa forma,
pois eles podiam ver a energia mundial ambiente. Foi ainda pior quando a colônia se estabeleceu, à medida que os seus poros se abriram e a energia mundana ambiente os revigorou com poder e vida. Na verdade, o sistema pareceu concordar quando os anúncios do sistema chegaram. Anúncio regional da Vita Capital City. O assentamento Vita foi atualizado para Vita Capital City por meio de um City Upgrade Token. Como propriedade da Umbra, a guilda é agora considerada a proprietária e governante desta cidade-estado. Anúncio do sistema para a guilda Umbra tornou-se governante de uma cidade-estado. Como tal, a guilda terá que lidar com todos os aspectos políticos, sociais e econômicos manualmente sem a ajuda do sistema. Boa sorte! Anúncio regional da Vita Capital City. Devido ao processo de atualização único, bem como ao fornecimento da extremamente rara energia etérica, a Vita Capital City agora possui alguns recursos e características que são únicos no mundo. Todos os membros do Umbra ganham o título de Homens da Fronteira. Frontiersmen, classificação especial, somente Umbra. Todos os locais encontrados pelo proprietário são adicionados ao mapa compartilhado da Umbra e podem ser conquistados por seus membros sem a necessidade de reputação com o proprietário, desde que um token de construção de assentamento esteja presente. Bônus Vita Capital City. O modificador bônus SPA acumula 1% por hora gasta no assentamento e é limitado a 70%. As taxas de sucesso de criação aumentaram em 10%, independentemente da habilidade comercial. A esperança de vida dos cidadãos aumenta por um factor de 2. Os cidadãos são imunes a doenças comuns e resistentes a doenças raras. Taxas de sucesso na criação de técnicas aumentadas em 10% nos centros de treinamento da cidade. Itens elaborados ou técnicas criadas ficam 20% melhores quando concluídos. O crescimento natural da população é impulsionado em 500%. Anúncio regional do Reino de Sturgeaveng. Umbra criou a primeira capital city de propriedade do jogador, Vita. Como cidade-estado, agora possui soberania com a Umbra como governante. A reputação aumentou em 15.000. Anúncio internacional do continente Caribe. Umbra criou a primeira capital city de propriedade do jogador, Vita. Como cidade-estado, agora possui soberania com a Umbra como governante. A reputação aumentou em 15.000. Anúncio ilimitado para todo o sistema. Umbra criou a primeira capital city de propriedade do jogador, Vita. Como cidade-estado, agora possui soberania com a Umbra como governante. A reputação aumentou em 15.000. Anúncio do sistema para o jogador. Sua capital se tornou uma entidade única nesta era atual, uma cidade do éter. Como tal, os seus benefícios aumentaram bastante, mas também a sua manutenção. A antiga mina de éter se fundiu com o salão do prefeito para se tornar um salão de éter. Por favor, entre no Ether Hall para reivindicar a propriedade e compreender seus benefícios. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.